Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Dona Conceição tinha 78 anos e havia morado na Rua das Hortênsias, número 7, desde 1971. Havia visto a rua mudar de um modo que as pessoas que moram muito tempo no mesmo lugar veem, devagar, por substituição gradual, como um barco cujas tábuas são trocadas uma a uma até que nenhuma tábua original resta, mas o barco ainda é chamado pelo mesmo nome. Os filhos haviam crescido e saído. Os vizinhos originais haviam morrido ou vendido. As casas haviam sido reformadas ou demolidas e reconstruídas. O nome da rua era o único que permanecia sem alteração, e o nome havia permanecido apenas porque ninguém havia ainda proposto trocar, e o dia em que alguém propusesse, Dona Conceição esperava não estar mais viva para presenciar. Ela não tinha certeza de quando o vizinho do número 9 havia chegado. Era essa coisa que, quando refletia com a atenção que a memória de 78 anos podia oferecer, mais a perturbava. Não havia chegada. Havia uma data aproximada. Ela localizava consciência da presença daquele vizinho há uns 3 anos antes, talvez 4, mas não havia o evento da chegada. Não havia caminhão de mudança. Não havia a agitação usual de novo morador. Não havia o ciclo de apresentação que ocorre naturalmente num bairro residencial antigo onde todos se conhecem. O vizinho do número 9 simplesmente havia passado a existir, a ser percebido, a ser notado, sem que houvesse um momento identificável de começo. O que Dona Conceição sabia sobre ele era muito pouco para uns 3 ou 4 anos de vizinhança. Era um homem de estatura média, cabelos escuros, que usava sempre roupas sóbrias e que saía pela manhã cedo e voltava no final do dia, como alguém que trabalha. Cumprimentava com um aceno de cabeça quando os caminhos se cruzavam. Nunca havia iniciado conversa. Nunca havia pedido nada emprestado. Nunca havia reclamado de nada. Nunca havia dado motivo de qualquer tipo. Era o vizinho ideal no sentido em que nunca causava problema. E essa perfeita ausência de problema havia contribuído para que Dona Conceição não houvesse prestado mais atenção nele do que prestou. O que mudou foi o gato. Dona Conceição tinha um gato chamado Filé, um gato castanho de 8 anos, gordo e sonolento, com a personalidade de quem chegou a um acordo satisfatório com o mundo e não via razão para revisitar os termos. Filé havia passado 8 anos dormindo no sol da varanda, saindo ocasionalmente para inspecionar o jardim com aquela soberania de gato que conhece seu território e que não tem nenhum senso de urgência no que faz. Nunca havia demonstrado interesse pelo exterior da propriedade, nunca havia tentado sair pelo portão, nunca havia dado qualquer sinal de querer explorar a rua. Em agosto, Filé passou a sentar na grade da varanda encarando o número 9. Não de modo ansioso. Gatos não expressam ansiedade do mesmo modo que cães, mas com aquela imobilidade de atenção concentrada que gatos usam quando estão observando alguma coisa com intenção. Horas. Filé ficava horas na grade, de frente para o número 9,
com as orelhas levemente para frente e os olhos semicerrados, com aquela expressão de leitura que gatos fazem quando estão processando algo que vai além do olfato e da visão. Dona Conceição verificou o número 9 do ponto de vista de Filé, da varanda, do ângulo da grade. A casa era como sempre havia sido, fechada, discreta, sem nada de incomum na fachada. Às vezes havia uma luz na janela da frente à noite, às vezes não. O jardim era simples e bem mantido. Nada para justificar aquela atenção felina sustentada. Em setembro, Filé parou de comer. O veterinário o examinou. Não encontrou causa clínica. Disse que gatos às vezes fazem isso, que podem ser ciclos, que se o gato continuasse se hidratando e não apresenta-se outros sintomas, para monitorar. Filé se hidratava e não apresentava outros sintomas além de passar as horas na grade de frente para o número 9 e não comer. Emagreceu em 3 semanas de modo que Dona Conceição achou perturbador. Não só o emagrecimento físico, mas aquela perda de substância específica que alguns animais apresentam quando algo interno muda, quando o processo de estar vivo sofre uma alteração que vai além do metabolismo. Ela foi à casa do número 9 pela primeira vez numa tarde de outubro. Bateu. O vizinho atendeu depois de alguns segundos, com aquela calma de quem não tem pressa, que era uma das poucas características que ela havia notado nele ao longo dos anos. Boa tarde, disse ela. Me desculpe incomodar. Sou sua vizinha do 7. Conceição. Eu sei quem é, disse ele. Disse com naturalidade, sem insolência, mas com aquela especificidade que a deixou ligeiramente desconfortável porque havia algo nela que era mais do que o reconhecimento de vizinhança. Havia algo que soava como intimidade com sua identidade que ia além de anos de acenos ocasionais. Meu gato, disse ela. Ele fica olhando para cá. Anda distraído. Parou de comer. Queria saber se há alguma coisa no seu jardim que possa estar. Ela não terminou a frase porque não sabia como terminá-la sem soar indelicada. O vizinho olhou para ela por um momento. Depois olhou para o jardim dela, para a varanda onde Filé estava sentado na grade, imóvel, encarando-os. Olhou para o gato por um tempo que foi mais longo do que olhares de verificação costumam ser. Então voltou para Dona Conceição. Seu gato está vendo coisas que você não vê, disse ele. Isso é o que gatos fazem. Não é problema meu nem seu, é problema do gato. Pausa. Ele vai parar quando se acostumar ou quando o que ele está vendo for embora. O que ele está vendo? O vizinho a olhou com aquela expressão, e ela só conseguiu nomear aquilo depois, em casa, pensando. A expressão de alguém que está avaliando quanto pode dizer alguém que não tem contexto para receber a informação completa. Coisas que ficam perto de mim, disse ele finalmente. Eu atraio esse tipo de coisa. Não voluntariamente. Pausa. É por isso que eu não converso muito com os vizinhos. Dona Conceição foi para casa. Filé a olhou quando ela entrou pela portão, saiu da grade, veio ao seu encontro,
esfregou a cabeça na sua mão. Comeu naquela noite pela primeira vez em semanas. Ela pensou naquilo por dias. Pensou em perguntar mais, em bater de novo no número 9, em conduzir aquela conversa para onde ela havia parado no ponto mais interessante. Mas havia algo que a detinha, que ela não conseguia nomear, mas que sentia claramente. Havia uma razão pela qual aquele homem não conversava com vizinhos. Havia uma razão pela qual ele havia dado aquela resposta, suficiente para tranquilizá-la sobre o gato, insuficiente para satisfazer a curiosidade, e não mais. Era uma pessoa que havia aprendido o que o contato com os outros cusotava e havia calibrado esse contato de acordo. O que exatamente ele atraía, ela não perguntou e ele não disse. E havia nessa omissão compartilhada aquele tipo de acordo tácito entre adultos que entendem que algumas informações são mais pesadas do que qualquer relação de vizinhança pode suportar. Passou a cumprimentá-lo com um aceno ligeiramente mais demorado do que antes, com o reconhecimento de quem sabe alguma coisa sobre a outra pessoa que a outra pessoa não quis revelar, mas revelou mesmo assim, e que está sendo honesta sobre esse saber sem verbalizá-lo. Ele correspondia com o aceno que sempre havia correspondido, talvez levemente diferente também, com o reconhecimento de quem foi visto e escolheu ser visto em vez de se esquivar. Filé voltou ao seu peso normal em 2 meses. Voltou ao sol da varanda, ao sono sonolento, ao acordo satisfatório com o mundo. Às vezes ainda encarava o número 9 por alguns minutos, com aquela atenção felina, mas já não horas, já não com aquela intensidade de leitura urgente. Era uma atenção casual. Era um gato ciente de que havia coisas ali que não eram para ele, e que essa ciência era suficiente para que ele ficasse no seu lado e deixasse o vizinho ficar no seu. Uma vez, num fim de tarde em que o sol dava certo ângulo na rua e iluminava o jardim do número 9 daquele modo específico em que a luz de fim de tarde revela coisas que a luz direta esconde, Dona Conceição olhou da varanda para o jardim ao lado e viu, por talvez 2 segundos, as coisas que o vizinho havia dito que atraía. Não conseguiria descrevê-las, não porque a memória falhasse, mas porque não havia na linguagem disponível para elas palavras para formas que existiam naquele espaço entre ver e não conseguir manter o foco, que o olho enxergava na periferia e que dissolvia quando você tentava encarar de frente. Eram muitas. Eram antigas. E pareciam, por aqueles 2 segundos, completamente acostumadas a estar ali, do jeito que coisas ficam quando acompanham alguém por tempo suficiente para que a presença se torne simplesmente o modo de ser daquele alguém. Dona Conceição voltou para dentro. Deu comida para o filé. Fez seu chá. E ficou pensando que havia vizinhos que eram difíceis porque faziam barulho, ou porque estacionavam errado, ou porque deixavam o lixo na calçada no dia errado. E havia vizinhos que eram difíceis de um modo completamente diferente, que eram gentis, discretos, silenciosos, que nunca causavam nenhum problema prático, mas que traziam consigo, como bagagem que não se despacha e não cabe embaixo do assento, o peso de tudo que havia se acumulado ao redor deles ao longo do tempo que faziam o que faziam, onde quer que estivessem. Ela rezou por ele naquela noite.
Era o mínimo que uma vizinha cristã podia fazer.